Que alegria a gente poder estar aqui nessa manhã. Que bom que vocês atenderam o nosso convite, é, tanto aqueles que estão ao vivo conosco aqui pela plataforma Zoom, e também para todo mundo que está e vai assistir esse encontro nosso de hoje ao vivo, né? Emocionante, um tanto quanto tocante a forma como o nosso projeto chegou às pessoas por meio, especialmente da plataforma do Instagram. Nós começamos hoje, fazem 21 dias que a gente está. Começamos a divulgar o nosso material, que vocês todos acompanharam, né? E recebemos assim uma enxurrada de retornos, de palavras carinhosas, afetuosas, que nos encheram de coragem para a gente tocar para frente esse projeto que tem na sua essência e no seu objetivo final as pessoas, né? As suas questões, né? Essa riqueza que é a vida, que é a história, que são as composições, que são os tecidos, né? Existe um termo tão bonito que eu fico pensando às vezes, que se chama tessitura, né? Que é a forma como os fios vão se entrelaçando para formar os tecidos que envolvem, protegem, aquecem, né? Coisa gostosa a gente deitar numa cama quentinha, numa cama acomodada, com um lençol é, que nos envolve, nos protege, né? Nos dias de frio, aquela coberta pesada que aquece a gente, que nos acolhe, que nos protege, né? Então, o objetivo central desse nosso encontro e desse projeto generoso que a gente começou são as tessituras, são as linhas, são os entrelaces, né? Que formam essa composição maravilhosa que é a história da vida das pessoas. A minha história, a história de vocês, a nossa história, essa composição, porque a gente depositou ao longo de todos os séculos e séculos que antecederam esse momento da história e da cultura, a gente deposita tanta fé e tanto crédito nas obras dos homens, né? Nas construções, na evolução da ciência e da tecnologia, né? Imagina, né? A capacidade que o homem teve ao longo desses séculos de se, se, se impulsionar diante desse mistério que é a vida, que é o universo. E nesse momento específico da nossa cultura, da nossa vida, a gente tem alguns desafios importantes para viver, para trabalhar e, por que não dizer também, para amar melhor, né? Eu acho que o Leandro Carnal tem uma expressão muito bonita que ele repete o tempo todo, né? Que gente feliz não enche o saco, né? Gente mais acomodada na sua própria pele, não enche o saco, né? Ou então, como o grande psicanalista inglês, o Donald Winnicott, né? Que foi pediatra, neuropediatra durante a Segunda Guerra e cuidou das crianças que eram evadidas para o interior da Inglaterra, porque seus pais estavam no fronte da guerra, ou então que perderam os seus pais, né? Desenvolveu uma técnica lindíssima, uma teoria lindíssima sobre a relação dos anos iniciais da vida e o papel da mãe, da cuidadora, né, que ele chamava de holding e de handling. Handling é aquela que tem a ver com o toque com a mão, né? Ele, ao final dos seus estudos, né, definiu a saúde mental como uma capacidade de viver consigo mesmo, né, de estar sozinho, pacífico, na sua própria pele, na sua própria morada, na sua própria casa, né? Isso não tem a ver com solidão, né? Isso tem a ver com acomodação, com uma convivência legal e tranquila
com a gente mesmo. Então, com essa introdução, eu dou uma, um abraço assim virtual em todo mundo, né? Gente muito legal, muito disposta, né? A pensar a vida e a repensar a vida, né? Eu eu sou psicólogo, né? Eu comecei a minha carreira já tem alguns anos. Eu não preciso ficar falando quantos anos tem, né? Mas a sorte que a genética me ajuda é que eu não tenho cabelos brancos, né? Então, apesar de eu achar muito charmoso, viu? Eu achava talvez que podia ter alguns mais aqui, né? Mas eu comecei a minha carreira imaginando que eu seria jornalista, né? E não fui, e também cantor de rock, né? Eu acho que no meu tempo de jovem, jovem juventude, assim, o nosso sonho era sair em turnê, né? Eu via aqueles caras, assim, o meu sonho era ser o David Gilmour, né? Hoje eu gosto muito do som dele e acho que arrumei também uma forma de estar no palco, né? Cantando e tocando essas coisas que vocês estão acompanhando aí pelo, pelo, pelo Instagram, né? São quase 3 décadas de carreira. Eu sempre me dediquei ao trabalho clínico, à psicanálise clínica, à psicologia clínica, à escuta qualificada. Eu acho que a experiência mais transformadora da minha vida foi sentar e ouvir as pessoas, de todos os livros que eu vi, de todos os lugares que eu visitei, de todas as viagens que eu fiz, a mais bonita e a mais incrível foi a da história das pessoas, né? Acho que a coisa mais bonita, tudo que eu tenho, a coisa que eu divido, essa intensidade, essa paixão, esse amor com a comunicação, ele vem porque eu tenho uma biblioteca de histórias aqui dentro, de lágrimas, de sorrisos, de pessoas que viveram e viveram a vida, e quão enigmática, e quão misteriosa, e quão lindas são as linhas que se cruzam na história de cada pessoa. Todas elas que chegaram a esse consultório ao longo desses anos todos, eu as acolhi e eu as recebi e eu as escutei como dizia uma música muito bonita de um compositor baiano, né? Eu deixei um tanto e recebi um tanto, né? Então, essa ideia de profissionais que vão se abrindo, de pessoas que se abrem, porque não adianta tu apenas assim, estar nos lugares, né? É preciso estar além daquilo que se vê, daquilo que se sente. Então, a biblioteca mais sensacional que eu tenho, os arquivos mais importantes, os poemas mais bonitos são as histórias das pessoas. Não só as que passaram aqui por essas poltronas, por esse espaço, mas as que passaram pela minha história. Então, isso precede a teoria, a técnica precede a ciência, né? A experiência que eu fiz. Então, todos esses livros que foram lidos durante esses anos todos me colocaram, me fizeram uma pessoa melhor diante da vida, diante da minha profissão. Então, eu que sonhava ser jornalista, cursei jornalismo na Universidade Católica, depois fiz a psicologia e fiquei. A minha vida se transformou profundamente quando conheci a teoria psicanalítica e quando tive condições de me analisar, né? De fazer esse mergulho mais profundo para cima, para dentro de mim mesmo, né? Tentar me descobrir, tentar tocar os meus tecidos, né? Tentar entrar para dentro de mim. Duas grandes máximas que existem, assim, que são sentenças importantíssimas para os freudianos, né? Uma frase que o Freud disse que chocou a a ciência moderna, né? que, que ao desenvolver a teoria psicanalítica e o conceito de consciente, e foi existo onde não penso, né? Era impraticável para uma ciência que ainda era muito pouco evoluída, compreender que havia no homem uma causa, uma origem das coisas que era desconhecida a ele mesmo, né? Isso foi uma transformação. O Freud mudou o que se chama de princípio da causalidade, né?
Se anteriormente a origem das coisas o princípio da causalidade era natural e racional, chega ele na ciência moderna para dizer, não, vocês não se deram conta. Parte de tudo isso não está acessível ao homem, né? Parte de tudo isso é inatingível, é intocável, né? Está no inconsciente, né? Enfim, a partir daí uma grande revolução se estabeleceu e em cima desses conceitos se fundamentou a ciência do comportamento humano, a filosofia existencial. O Freud ria dos positivistas, né? Haviam filósofos como René Descartes, por exemplo, que afirma, penso, logo existe, né? E aí chega um cara para dizer existo onde não penso, né? Que ria dos positivistas que afirmavam que só existiam fatos, né? E aí vem depois a psicanálise para contrapor. Fatos é o que não existe, o que existem são interpretações. Então, essa experiência de compreender que cada pessoa olha a vida e olha o mundo a partir da sua experiência subjetiva, a partir da poesia que é a sua própria vida. Cada um é um poeta, cada um. O Freud acreditava que toda obra de arte escrita, pintada, a música, tudo isso que move o mundo era um ato falho, era uma forma de comunicação para além daquilo que o concreto podia mostrar. Então, esse mundo todo rico e maravilhoso que compõe o conjunto de emoções e de memórias que constitui o estado de viver, né? Eu vou contar uma história para vocês, né? No desenvolvimento da psicanálise, né? Se é papel dos cuidadores, né? No primeiro momento da vida, pegar aquele ser frágil e delicado e quase que absolutamente vulnerável que é o bebê e fazer com que ele possa ser nutrido. Vocês imaginem que as primeiras sensações de bem-estar do ser humano são registrados durante a amamentação, né? O Freud dizia, é no seio que se encontra o amor e a fome. É papel dos seres humanos, daquela geração que chegou primeiro, que cuida dessa que está chegando, fazer com que esse corpo seja habitado por uma personalidade. E são essas personalidades que se encontram hoje aí, que conduzem os destinos da nossa sociedade, que conduzem os processos de trabalho, que conduzem os fenômenos existenciais e que conduzem e formatam as relações como um todo. E tudo é relação. Não me venha falar de trabalho, não me venha falar de lucro, não me venha falar de empreendimento se você não pensar no capital humano. Não adianta. Né? Essa lógica que existe de adoecer as pessoas, de aumentar a angústia, de aumentar a ansiedade, a fim de que elas se tornem compradores compulsivos, consumidores compulsivos, né? Me parece que chegou assim no limite, né? E a gente traz com a nossa proposta aqui uma espécie, eu como todo idealista sonhava com a revolução, né? Depois eu fui percebendo que todos os extremismos eles são fadados ao fracasso, né? Eu comecei a me dar conta com o tempo que existe uma única revolução possível. Você está aí, você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Você está se dando conta? A única revolução possível é a que se dá dentro da consciência do homem. A única revolução possível é aquela que a gente pode fazer transformando a nossa realidade subjetiva, a mais libertadora, a mais bonita e a mais bela. É a que a gente pode fazer dentro de nós quando a gente levanta da nossa cama com todos os nossos cansaços, né? Acho que é nos 100 anos de solidão que o Gabriel Garcia Marques fala da soma dos dias, né? Todos nós temos nas nossas rugas e nas nossas costas marcas da soma dos dias, mas há alguma coisa aí dentro que produz esse mecanismo de mudança
e que, ao acordar, essa revolução se torna possível na concretude das horas e dos dias que são vividos na nossa casa, nas nossas coisas, nas nossas relações e nas nossas relações de trabalho. E a gente está aqui para falar disso. E o Ricardo Valente é esse profissional. Eu me dediquei, então, a essa experiência da clínica psicanalítica, da escuta, e também fui desafiado inúmeras vezes a desenvolver pessoas, a trabalhar com gestão. Eu fiz uma experiência de muitos anos, onde eu desenvolvi as equipes e o time do Sistema Sicredi, que é a maior cooperativa de crédito da América Latina. Eu visitei perto de 400 municípios do país. Eu fiz o desenvolvimento das equipes do Sistema Sicredi, desenvolvendo. Havia um programa chamado Crescer e Pertencer. A gente ia fazer desenvolvimento da cultura cooperativa dentro dos processos de gestão do banco, e também implantamos em quase todo o Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, um programa de educação cooperativa que levava os pequenos municípios dos pequenos municípios do país aporte de verba para que as escolas cuidassem melhor das suas crianças. Investimento em professor, em sala de aula, em educação e infância, porque é ali que se estrutura tudo, né? Depois dessa experiência magnífica no Sistema Sicredi, né? Além de ter trabalhado com empresas do porte do Boticário, da Yara Brasil, do próprio Grupo RBS no Rio Grande do Sul, afiliada da TV Globo, e uma série de outras empresas para quem eu pude prestar consultoria e assessoria de diferentes portes, diferentes tamanhos, né? Eu aporto, então, nas organizações do terceiro setor, aquilo que a gente chama de organizações da sociedade civil, ONGs, e vou ser CEO de uma das mais importantes entidades associativas que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social, dependentes químicos, alcoólatras. Me engajo em programas internacionais de redução de demanda e de melhora de qualidade de vida da ONU e da OEA, e aí ganhamos o mundo. Fiz experiências multiculturais, multilaterais, fui obrigado a discutir, conversar com políticos de todas as ideologias, da Ásia, Europa, Estados Unidos, América Latina, e aí fiz uma experiência no campo da política e do desenvolvimento, e fazer gestão naquilo que a gente chama no terceiro setor foi um grande desafio, porque instituições privadas que trabalham com profissionais voluntários e que não têm fins lucrativos. Saltei do sistema financeiro para a OTS. Deixei tudo isso e me encontro aqui nesse ponto, para dividir essas experiências todas e para poder falar disso tudo com vocês, com esse recheio de amor, de vida, de poesia e de boa música, né? Porque eu acho que a gente está murchando, né? A gente está ficando meio assim desidratado de emoção. Eu vou contar uma história para vocês. Eu acho que eu falei para o João ontem, da equipe da agência que trabalha com a gente, né? Que eu fui a um condomínio aqui na minha cidade visitar uns amigos que eu gosto. Todas as casas estavam pintadas de cinza. Todas. O bairro que eu moro aqui, todos os edifícios são cinzas. Quando eu fui passeando com esses amigos por esse condomínio, eu encontrei uma casa que tinha assim um terracota, entendeu? Que é um marrom caindo para o vermelho, entende? Aí eu comentei com eles, ai, que linda essa casa colorida. Eles olharam para mim e disseram assim, ai, é a única que a gente não gosta, tu entende? Porque padronizaram até a arquitetura, a cor, né? Diminuíram os estímulos, as cores, a beleza, e aumentaram. Vocês viram esse termo agora que saiu recentemente num estudo americano do cérebro podre? Vocês viram? Brain, eu não me lembro a expressão em inglês que se usa, né? Mas é o cérebro podre, que é um cérebro que começa a aparecer em razão do consumo excessivo e a exposição excessiva ao rolling das telas. O cérebro podre, né? E o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, né? Os níveis de ansiedade
eu não acredito que seja só o Brasil, nós estamos experimentando níveis de ansiedade terríveis, né? Então, eu ofereço para vocês uma proposta de imersão aqui em tecnologia humana. A gente vem hoje aportar uma ciência humana, uma ciência que pode resgatar cores, sorrisos, sabores, olhares, né? A memória. Aí vocês disseram, como assim os cinco sentidos são uma tecnologia? Ah, tá. Memória não tem sabor, beijo não tem sabor, cheiro não conecta os arquivos, né? Eu não esquecerei até o fim dessa vida do cheiro da canela com o arroz doce da casa da minha avó. Eu não esqueço, antigamente as nossas avós usavam um casaco quando acordavam de manhã, que se chamava chambre, que a gente dizia que era uma roupa com almofadinha, porque elas usavam esses chambres e era uma roupa que tinha umas almofadinhas, né? E a gente apertava aquilo e era fofo, fofo como elas. Eu lembro da textura, eu lembro do cheiro e lembro da personalidade que habitava o chambre, né? Então, eu penso que essa tecnologia que estimulou gerações a sentir, a olhar e a perceber a vida, ela foi arquivada. E a tecnologia psicanalítica, a tecnologia da verdadeira psicologia, não é aquela que está a serviço do embotamento das faculdades sensíveis e humanas, é aquela que está a favor do despertar dessas riquezas, porque nós estamos adoecendo, porque nós estamos misturando o virtual com o real e codificando aquilo que existe de mais bonito em nós mesmos. É por isso que eu tenho medo de sair de final de semana, meus queridos, e voltar e encontrar a casa dos meus amigos transformada numa farmácia, né? Porque aqui na minha cidade é impressionante. Você sai na sexta-feira, chega segunda, tem uma farmácia nova, né? Mas é claro, vai abrir mais. Tem gente que diz que o futuro é da psiquiatria. Pudera nós nos afastarmos mais e mais e mais dos consultórios psiquiátricos. Não que a farmacoterapia seja algo errado. Então, essas tecnologias todas que vivem em nós, que estão em nós, elas são necessárias. Eu, eu sou um emocionado por natureza, né? Se eu me deixo viajar aqui dentro, essas coisas vão saindo livres e espontaneamente, né? Então, a vida que não é investigada não vale a pena ser vivida. Isso é um princípio da filosofia socrática, né? Veja que sofisticado isso que o Sócrates disse em Atenas, né? É lógico que depois deram cicuta para ele tomar, aliás, ele preferiu morrer envenenado do que abrir mão da sua capacidade de pensar e criticar. Eram outros tempos, mas ele, diante da sociedade ateniense, né, dizia às pessoas, ele era chamado de mosquito, porque ele era baixinho e feio e incomodava, né? Tipo, sabe aquela pessoa que nos desassossega, que nos provoca, que nos incomoda, que nos mobiliza, porque ela nos questiona, pessoas que mexem com as nossas emoções, que os nossos sentidos, que nos provocam ADs, né? Há pessoas que mexem com as ADs. Você sabe o que são as ADs? As ADs, as saudades, as ansiedades, essas coisas que são interessantes à vida, né? Portanto, a vida que não é investigada não vale a pena ser vivida. E as pessoas muito pouco curiosas, muito pouco instigadas no sentido de procurarem e encontrarem essa perspectiva. Então, daqui a pouco, você coloca uma lupa com uma imagem linda, essa imagem linda, assim, né? Quase como um quadro do Dalí, meio surreal, assim, quando se aumenta a maneira de ver e enxergar e interpretar o horizonte de eventos que está diante de você, você vai encontrar o ser humano. E o ser humano pode ser assim, como essa imagem, né? Bonito, interessante, né? Como a própria natureza, ele segura uma rosa, né?
com o seu caule, os seus espinhos, com a dureza do caule, mas com a delicadeza das pétalas, né? Como as canções do Djavan, né? Sobre amor, né? Como o Djavan fala de amor, como ele compara o amor à pétala. Tem uma música do Djavan que eu usei num vídeo que fez o maior sucesso aí, que chama Pétala, né? Pétala, né? Porque é encantado, é delicado, tem uma textura maravilhosa, né? Então, quem somos nós, né? Aqui, Ricardo, esse time que está comigo nesse projeto, somos nós, né? Somos nós, com o nosso capital humano, com a nossa história, com o nosso conhecimento científico e com o nosso conhecimento poético e em relação à vida e às coisas, nos colocando a serviço de qualificar os processos humanos a fim de que as pessoas possam viver melhor e trabalhar melhor. Não vem com essa conversa, essa loucura, essa mentiralhada que estão contando para as pessoas. Eu fico vendo os treinamentos de RH e eu fico vendo esse surto psicótico aí, eu fico chocado, né? Porque aquilo ali é descarga de adrenalina, de cortisol, aquilo piora a qualidade de vida das pessoas. Esses dias tinha um sujeito caminhando em cima de caco de vidro. Vocês viram que tem uma lógica que está encroada na nossa cultura, que é de associar o sucesso ao sofrimento? Não, olhem para cá, preste atenção. Essa ideia de que as pessoas precisam sofrer muito, passar muito trabalho para serem vitoriosas, né? Não, é uma ilusão romântica imaginar que a vida se dá sem dor. Não, não existe vida sem dor. Isso é uma ilusão, né? Aliás, a Isabel Allende escreve no final de um livro: eu trago em mim orgulhosas cicatrizes, né? Eu não me lembro o livro agora, mas eu li no final do livro ela dizendo: eu trago em mim orgulhosas cicatrizes. Então não há como se viver. Quem se entrega para a vida sabe que a vida abraça, mas ela arranha também, né? E às vezes tira até os pedaços. Agora, isso que está aí, quanto muito, o Fernando Pessoa escreveu num poema muito lindo, diz assim: quanto muito é estrume para o futuro. Isso tudo que está aí é tijolo com pretensão à casa. E olha que ele escreveu isso em 1917. É tijolo com pretensão à casa. O mundo, ele dizia lá, né? O mundo tem sede de mudança, tem sede de inteligência nova, tem sede. Eu não quero nada, nada que não seja novo, que não seja maior, que não seja. Nenhuma ideia vã, ele dizia. Né? Ele fala: o mundo tem sede de generais que lutem brilhantemente, ardentemente pela força do seu povo. O mundo quer criatividade, inteligência nova. E eu não me lembro, isso foi o Saramago que disse também antes de morrer, nós nunca estivemos tanto dentro da caverna de Platão como estamos agora. Né? O mundo tem sede de mudança. O mundo tem sede que se cria. Então, a pergunta também metafórica é: quem é você e o que você faz por aqui? Não obrigatoriamente aqui, nesse encontro conosco, nessa primeira masterclass, mas o que você faz diante da vida, né? O que você faz diante das coisas. Quem é você e o que faz por aqui? O homem saudável, olha aqui o nosso queridíssimo, né? O nosso amado Sigmund Freud, né? O homem saudável é aquele capaz de amar e trabalhar. Né? Você sabe que ao longo dos anos tornaram o Freud uma lenda quase. Está cheio de lenda urbana. Né? O Freud só fala em sexo. O Freud não sei o que com a mãe. O Freud explica tudo lenda urbana. Ao final do desenvolvimento dessa que foi a teoria mais linda e altamente sofisticada, o Freud chega e diz que razoavelmente o homem saudável é aquele capaz de amar e trabalhar. E é isso que a gente quer. Desenvolver habilidades e competências para que as pessoas amem e trabalhem melhor. E ajudar profissionais, pessoas de todos os setores, dos diferentes campos produtivos, a fazerem experiências a fim de que elas possam realmente
né? Não numa coisa romântica ou nessa coisa que anda, ame sua empresa e não sei o que. Dizer, a gente está com dificuldade, às vezes, de suportar carregar-se a si mesmo, né? Imagina carregar o negócio dos outros, né? É difícil, mas a proposta do desenvolvimento de ferramentas de tecnologia humana pode nos ajudar, sim, a amar e trabalhar, a caminhar com mais tranquilidade para o processo de envelhecimento. Eu tomei um choque esses dias, uma amiga que eu amo muito me disse assim, eu estou me preparando para a velhice, né? É difícil as pessoas imaginarem, né, a sua própria vida envelhecendo, mas e por não imaginar, e por negar o processo de envelhecimento, e por não querer entender que a vida é perene, né, porque esse conceito de eternidade atrapalha um pouco, né? Essa ideia de que a gente vai herdar a felicidade quando morrer, a gente pode cair numa cilada terrível. Preste atenção, olhe para cá, que é não aproveitar a vida no aqui e agora. É importante, ter fé é super importante. A vida sem fé na gente, fé nas coisas é muito ruim. Mas também ficar esperando para ser feliz ou para herdar isso depois é complicado, porque a gente perde a oportunidade de intervir no agora, de viver. E eu acho não, viver é hoje, viver é agora, amar é agora. Sabe que o Carpinejar disse uma coisa bonita essa semana: se aproxime das pessoas que provocam em você saudade. Esteja perto de pessoas que mobilizem isso em você, porque isso é um sinal que ali tem afeto. Se você sente saudade, é porque você fez uma experiência de amor. Então, fique com pessoas, esteja com pessoas que produzam isso, ok? Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, porque então não adianta. A saúde laborativa é um conceito super em voga, né? Saúde no trabalho, saúde emocional e saúde laborativa, que é tudo que parece que as pessoas não têm hoje, né? Há uma geração chegando muito, muito despreparada, muito, muito imatura, muito, muito sem capacidade de fragilizada. Eu penso que essa coisa da gente sair da rua, no sentido da gente, o Winnicott falava sobre o brincar e a realidade, essa coisa de não brincar mais, de não ir ao encontro. Eu tenho sido taxado de marciano, né? Eu fui esses dias conversar com uma colega psicóloga e eu disse que eu não dei um celular para o meu filho, né? Ela teve um choque, né? Ele é a única criança, junto com outro amigo que eu conheço, que não tem celular, né? Há um empobrecimento dessa experiência de vida porque há um aprisionamento das pessoas nas telas. E isso produz uma falta de convivência, de contato das crianças umas com as outras, de brincar umas com as outras, que vai produzindo um despertar tardio de uma rede neuronal que é responsável por fazer, você sabe o quê? Regulação emocional. Regulação emocional. Então a gente entende por que tem uma geração aí que não sabe conviver, que não sabe conviver, né? Que não sabe se comprometer, que não tem responsabilidade afetiva. Então, saúde laborativa e saúde emocional, como? Com método, quando? No agora. E aonde? Em nós mesmos. Não há outro lugar para caminhar, queridos, senão em direção de nós mesmos, né? A tarefa que nos foi dada nessa vida é caminhar na nossa direção, é andar na nossa direção, é caminhar em busca de nós mesmos, para nós mesmos, a fim de que a gente possa. Há grandes filósofos que dizem: nós somos o caminho, nós somos a caminhada e somos também nós mesmos o ponto de chegada. Do ponto de vista existencial, da descoberta, eu não falo das experiências mais ligadas ao etéreo, à religião, ao transcendente, e eu falo desse elemento mais voltado aqui para o humano, né? Para o que a gente pode pensar, para o espiritual, para o psicológico. O ponto de partida, o ponto de chegada e o caminho do meio somos nós mesmos. E a estrada a ser percorrida é essa, em direção a nós. Porque a gente quer ir em direção ao outro
então vá em direção a você mesmo, e isso vem como consequência dessa experiência existencial e humana. Portanto, se a gente não faz isso, a gente vive uma espécie de compulsão à repetição, porque a realidade é produto da experiência. É produto da experiência. E, e quem enxerga de verdade nem são os olhos. Prestem atenção, olhem para cá. Como assim não? Quem enxerga não são os olhos. Os olhos captam o estímulo luminoso, porque a gente só enxerga porque a luz do sol reflete, bate nos elementos, na matéria, e os olhos captam esse estímulo luminoso que é transformado em impulso elétrico pelo nervo óptico, que vai até o lóbulo occipital aqui atrás. Mas o mecanismo cerebral que transforma o estímulo em informação é a consciência. Então, quem enxerga mesmo, queridos, não são os olhos. O que enxerga é a consciência. Aquilo que você vê passa primeiro pelas lentes da sua consciência. E se você não olha, se você não vê, se o seu olhar é um olhar que não percebe, você vai adoecer de repetição. E as pessoas vivem dizendo: meu Deus, eu estou fazendo a mesma coisa. Meu Deus, como é que eu estou pensando? Olha onde eu estou outra vez na vida. Cara, eu já estive nessa estação. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. Então, que importante que é despertar, olhar, a fim de que a gente não se repita. Vocês já viram essas histórias? Filhos de alcoólatras, mulheres filhas de alcoólatras casando-se com homens alcoólatras? Pessoas que viveram situações de violência na infância se casam e se tornam adultos violentos? Crianças abusadas que se tornam abusadores, seja não só predadores sexuais, mas também pessoas que o fazem no sentido de serem predadores psicológicos, é porque não houve possibilidade de fazer uma experiência humana que realmente ressignificasse o passado e que a vida dessa pessoa se estruturasse de outra forma. Por isso que a ideia de terapia é uma ideia de recontar a nossa história, é voltar realmente e, por meio da linguagem, que é esse instrumento poderoso, recontar a nossa história e escrever o futuro de uma forma diferente. Uma forma diferente. Tá tudo bem com vocês aí? Tá legal? Estão curtindo? Estão curtindo? Tá gostoso? Tá bom essa viagem? Então, viajando para dentro, né? Porque, enfim, essa imagem linda que a equipe da Abril preparou para nós aqui, né? Porque isso é uma frase do Jung, sabia? O grande parceiro do Freud, o primeiro grande parceiro do Freud. Depois brigaram os dois, né? Porque o Freud, coitadinho, né, apanhou tanto, tanto, tanto por ter dito essas coisas, que ele se tornou muito duro na relação, né? E o Jung queria experimentar outros saberes, o Jung queria viajar para a Índia, queria experimentar meditação com os monges e queria falar de outras coisas, e o Freud não aceitou. O Jung tem vídeos do Jung falando que o Freud era um homem brilhante, mas muito difícil na relação, porque ele tinha muito medo, porque ele já sofria demais, né? Expulsaram ele da Universidade de Viena. Ele ficou pobre com um paciente, né? Imagina desafiar uma ciência que acreditava num poder extremo, né, do homem, né? E então o Jung disse certa vez: aquele que olha para fora sonha e o que olha para dentro desperta, né? Desperta, né? E foi isso, é um conceito profundo, o insight, né? A iluminação interna, e enfim, nós estamos procurando então buscar tocar as pessoas. Eu e o João é o diretor é o responsável por todo esse trabalho criativo que a gente está fazendo. Foi o cara que me tocou profundamente, me fez sair de dentro da minha zona de conforto e ir para as redes, né? Em 21 dias, por conta dessas coisas que eu estou falando aqui para vocês, em 21 dias nós chegamos a quase 500 mil de pessoas. Em 21 dias. Porque realmente, isso que a gente está dividindo aqui é único, é exclusivo,
E é um conhecimento que estava meio que perdido, né? A quantidade de pessoas que se sentiram sensibilizadas e tocadas por essas coisas, né, nos espantou, nos chocou, nos deixou. Nos últimos dias a gente está tonto, a gente está quase assim, dormindo às 3 da manhã, porque, né, como atender esse pessoal todo, como entregar melhor, como fazer mais, a gente não esperava que tanta gente se juntasse a nós para poder pensar os processos de trabalho, os processos humanos desse jeito, dessa forma, né? Sentando, olhando para a câmera e olhando para esse outro que está aí do outro lado de forma simples, generosa, sem máscara, sem vergonha, sem medo. É disso que a gente está precisando. É disso que a gente está precisando. Então, não que eu ache, tenha a pretensão de achar que eu sei o que as pessoas precisam. Eu acho que quando eu digo que a gente está precisando é em termos coletivos, né? No sentido desse remédio que nos é oferecido na farmácia, que não funciona, mas desse aqui que vai mobilizar recursos para a gente ir melhorando a nossa vida, a nossa qualidade de vida, né? A modernidade líquida e os afetos líquidos. Eu topei com esses 2 livros aqui esse ano passado, né? E esse ano, né? Que é do grande escritor Zygmunt Bauman, que fala sobre a transição entre uma realidade sólida, entre afetos sólidos para uma modernidade líquida. Nós estamos aí agora nos topando com pessoas que derretem facilmente, né? Derretem facilmente. Eu não quero fazer nostalgia, não quero ser nostálgico e nem quero fazer sociologia barata. Mas há uma geração, especialmente essa geração de 50 para 60, que é uma geração que transitou do digital para o analógico, aonde eu me encontro, que conviveu com uma geração anterior, que era uma geração meio bruta no contato e nos afetos, mas tinha uma capacidade de enfrentamento com a vida, de trabalho, de ir adiante, de seguir, de lidar com a dor e com os afetos, que essa geração nova está muito carente. É por isso que o Bauman fala, né? É líquido. E o que é líquido não dá para segurar, escapa. Os processos de trabalho estão extremamente contaminados por isso, porque as pessoas elas terminam entrando e saindo e não conseguindo segurar. Há pessoas com excelente, muito talento, com muita capacidade, com cultura, com conhecimento, mas com os elementos de personalidade líquidos. E aí a pessoa, quando vai enfrentar a pressão, quando tem que suportar, ela derrete. Ela escoa, ela não segura a onda, ela não segura a barra. Então, a tecnologia que a gente traz hoje aqui, ela é inovadora no sentido de que ela quer trazer também valores e experiências que resgatem um pouco dessa ideia que o Bauman fala dos afetos sólidos e de uma realidade mais sólida, mais concreta, onde as pessoas possam ser mais leais e mais afetivamente responsáveis uma pelas outras. Gente não é coisa. Gente não é coisa. Gente não é papel. A gente não descarta as pessoas. A gente não pode achar que as pessoas são como os produtos, como as coisas que a gente compra, que a gente codifica. Gente é algo a riqueza, é o que a gente mais, é o que a gente tem. Então, não dá. Não. Gente não é como água que esfria, a gente enjoa e joga fora, né? A gente entende por que desses atentados violentíssimos, dessas pessoas pegando arma e matando umas às outras nas escolas americanas, né? Porque isso é uma resposta violenta a essa maneira de tratar o outro como se ele fosse um produto, como se ele fosse uma embalagem, como se ele fosse um hambúrguer do McDonald's. Eu acho sensacional os hambúrgueres do McDonald's. Muito papel, muito papelão e nenhum nutriente. Vocês já se deram conta? O gosto é maravilhoso, mas é ilusório. Vocês sabiam que o corpo não consegue decodificar o que tem naqueles hambúrgueres como alimento?
pois eles são a representação de um modelo de funcionamento social, né? Não só os hambúrgueres, mas várias outras coisas. Mas os hambúrgueres é porque é interessante, chega lá, eles te enchem de pacote. Aí quando tu tira aquele, tu até te atrapalha, né? Porque é canudo, é papel, é colherinha, é aqueles copos gigantes, mas quando tu vai chegar no pão, é uma coisinha desse tamanho. E o pão é tão pequenininho e a carne que tem ali não tem gosto de carne, né? Então é grandioso por fora e sem nutriente por dentro. As pessoas não são como os fast foods, né? E como dizia um grande cantor brasileiro na sua poesia, gente é para brilhar, gente não é para morrer de fome. Gente olha para o céu, gente quer saber né? Gente, gente é para brilhar, gente não é para morrer de fome, né? E eu acho que a fome que se tem, até porque se tem hoje uma sociedade intoxicada, enfarada. As pessoas não estão famintas, elas estão com a barriga cheia. É por isso que a escritora e professora mineira Adélia Prado dizia: eu não quero, eu não quero a faca e não quero queijo, eu quero a fome. Porque gente que tem fome, preste atenção, gente que tem fome vai em busca de alimento. Gente que tem saudade vai abraçar. Gente que se cansou do que faz vai em busca de fazer coisas novas. As pessoas que nos fizeram a diferença na história, que mudaram o curso dela, os grandes inventores, os grandes escritores, os grandes cientistas, os desvendadores do universo, os astrofísicos, os matemáticos, não eram pessoas de barriga cheia, eram pessoas que tinham fome. Fome. É por isso que o Arnaldo Antunes, eu gravei um vídeo esses dias que fez o maior sucesso aí. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então, pessoas que mudaram e que mudam não são pessoas enfaradas de barriga cheia. Apesar de eu adorar uma churrasqueada, eu adorar a comida boa e a boa gastronomia e a boa música e me sentar ao final de um jantar e ter que abrir o botão da calça porque a barriga está cheia e satisfeita. Eu gosto de estar diante da vida, diante dos pacientes, diante do trabalho, como um homem faminto. Como um homem faminto. Porque a fome é uma coisa que desespera a gente. Deus me livre, né? Como é que pode, né, faltar comida, né? Porque a falta de comida leva à loucura. E eu acho que tem muita gente de barriga cheia. E no sentido do conhecimento, no sentido da experiência humana. Então eu tenho fome. E você, tem fome de quê? Tem sede de quê? Portanto, a experiência que o Ricardo Valente, junto com a Abril, traz para vocês hoje é uma experiência para a gente desaprender, para a gente desinventar, né? Homens também e mulheres que vão aprendem, né? Como é cansativo conviver com quem não sabe voltar atrás. Ai, com quem acha que sabe tudo, que gente cansativa, pessoa que sempre diz que sabe, pessoa que não escuta, né? Pessoas que são como copos cheios, né? Nunca se esvaziam, nunca estão dispostas a ouvir de novo, a voltar. Gente que briga, sabe? Essa coisa da modernidade líquida trouxe uma geração que daqui a pouco se magoa por tudo, e aí não sabe dar a volta, não sabe pedir desculpa, né? Aliás, se desculpa muito, mas termina não conseguindo voltar atrás, né? Por isso, desaprenda, desinvente. Nós vamos trazer um conjunto de mentorias e de experiências para desenvolver tecnologia para o trabalho e para a vida, que é, na realidade, a gente pode chamar de brincar. Vou fazer aqui uma metáfora, João. São experiências de desaprendizagem, de desinvenção, para aprender e reaprender e produzir novas realidades, né? Afinal, na própria física, vocês viram que em cima da mão tem uma reprodução da imagem de um buraco negro, né, aonde tudo se acaba? Vocês sabiam que a física diz que dentro do universo esses elementos chamados de buraco negro é um lugar onde toda a lei natural, toda a lei da física
toda a teoria da relatividade de Einstein, ela é consumida. Ali o espaço, o tempo e a matéria são consumidas e ninguém sabe o que existe ali. Porque a gente tem aí inúmeros mistérios. Então, o que eu sei é que sei muito pouco. E gosto de pensar que sei pouco, a fim de que eu possa saber mais. Mais e mais e mais. Então, o que está não é definitivo, o movimento é a origem de toda a melhoria do mundo. A Gil, que preparou esse material para a nossa Masterclass de hoje, recortou comentários das pessoas no nosso Instagram e no nosso, nas redes sociais, desses vídeos que nós postamos nesses últimos 20 dias, né? E as coisas maravilhosas que as pessoas escreveram a respeito do que elas ouviram e da experiência de comunicação que elas fizeram, né? Que interessante, né? A gente se movimenta, né, gente? E esse movimento simplesmente ele vai então produzindo mudança, vai produzindo coisas que vão e que vêm e que vão movimentando significativamente a vida. Então, o que está aí não é definitivo. As pessoas que têm seus cabelos mais brancos e as marcas do tempo em si, elas sabem disso. E nós sabemos que muitas vezes a gente acha que a vida vai por aqui. E a vida, gente, é um ato de imprevisibilidade. Um ato de imprevisibilidade. De repente ela vem, puxa o tapete e vira tudo de cabeça para baixo. E que triste é quando a gente não consegue ter desenvolvido uma espécie de resiliência, uma fortaleza existencial, porque as pessoas têm uma relação com a vida e com os mistérios da vida sempre muito infantil, pedindo, 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 pedindo. E o importante é se preparar no sentido de que aconteça o que acontecer, eu tenho que estar aqui para tentar enfrentar, para resolver. E quanto mais pessoas ao meu redor para o enfrentamento, para o atrito da vida, melhor será para a minha experiência em relação ao meu desenvolvimento. Então, o movimento é a origem de tudo. Né? Água parada não se cria, ela oxida, ela termina apodrecendo e, enfim, não serve para nada. O que está não é definitivo, não é estático, né? As pessoas, os pensamentos e os comportamentos de hoje alimentam o mercado da solidão, uma era de afetos líquidos, né? Uma espécie de pessoas que passaram a ser fabricadas em série. É por isso que agora a arquitetura teve um surto, né? Tudo cinza e uma espécie de vitrine da vida real. Você já viu que nesses condomínios granfinos, assim, de luxo, muito bonitos, né? As pessoas vivem em casas de vidros. Não é mais um olhar pela janela. Eu vou abrir a janela para olhar a vida. Não, é uma espécie de narcisismo exibicionista para que eu prove, através dos produtos que eu compro, das roupas que eu visto e dos bens que eu tenho, que eu qualifique a minha existência. A gente sabe que isso está a serviço, sabe de que carrossel? Esse carrossel que está aí, o carrossel do hospital psiquiátrico, tu entende? Porque se realmente comprar resolvesse o problema das pessoas, nós éramos a sociedade mais feliz que existe no mundo. Nós não somos felizes. Então, desse carrossel de loucura, solte-se, liberte-se. Vocês viram que tem um cavalinho voando ali? Ele saiu dessa coisa maluca, dessa circulação enjoativa, né? Então, esse mercado de solidão, essa era de afetos líquidos, está a serviço de um novo ciclo de fabricação de consciências em série, né? E a principal questão em voga aqui é a capacidade empática. Nós temos em nós mesmos o que a gente chama de neurônios espelho, né? Existe tem uma rede neuronal responsável por nos fazer a gente se conectar com os outros. Se conectar com os outros. Então, a morte da empatia, que é um dos mais reveladores sinais de uma cultura prestes a colapsar para a barbárie. Você sabia que a tecnologia mais significativa que a gente traz em nós é a intuição.
né? Ela é ancestral. Ela é ancestral. Vocês acham que os nossos avós diziam, eles plantavam de acordo com a mudança da lua? Eu visitei a cidade de Machu Picchu, no Peru. Tem um sítio em Machu Picchu que havia várias pequenas rodinhas, assim, como se fossem pequenos recipientes de água espalhados por um campo plano no alto da montanha, aonde os nativos, né, a civilização que ocupou aquelas terras antes dos espanhóis invadirem, né, uh, uh, eles deixavam aquela água plana, rasa, para poder refletir as estrelas e plantar de acordo com a posição dos astros, né? Havia uma relação entre aquele povo altamente desenvolvido, com um domínio da tecnologia e da cultura do plantio, com essa intuição de perceber o movimento da natureza. Então, tecnologias de aprimoramento para gerenciamento de capital humano, recursos intuitivos e empáticos, a fim de que a nossa sociedade ela não entre em colapso. Essa obra lindíssima de arte mostra um dos mitos gregos mais famosos, né? O mito do Narciso. O Narciso era esse cara, diante daquela bela mulher, sentada na beira do rio, desnuda, o observando, o desejando. O Narciso não consegue enxergar nada além da sua própria imagem refletida na água. E o Narciso, que não observou nem a beleza da mulher amada, nem tampouco a beleza do que havia em volta dele, cai na água e morre afogado em si mesmo, né? Porque não conseguiu olhar o que estava à sua volta. Olha, se isso não nos define hoje, né? Hoje a gente não tem mais como a obra de arte maravilhosa, esqueci o nome do artista que pintou, né? Essa imagem, né? Se o Narciso morre afogado olhando a sua própria imagem, a obra de arte que define a nossa geração é nós morrendo afogado na tela dos nossos smartphones, né? É um narcisismo patológico. Nunca fez tanto sucesso na internet. Profissionais de saúde mental dando receitas sobre relacionamentos narcisistas. Nunca fez tanto sucesso. Todo mundo. Eu fui correr esses dias aqui no parque onde eu moro e o meu personal começou a me perguntar o que é um relacionamento narcisista. No final da conversa ele diz: eu vivo num. Eu digo: não, não é só tu. Tá todo mundo nesse enredo, né? Tá todo mundo muito preso em si mesmo, todo mundo muito afogado nas suas coisas, nas suas necessidades, né? Então, ah, essa tecnologia ancestral, que é a intuição, que é fundamental para as nossas relações, né? Ela nos faz lembrar dessas duas frases, né? Mas eu te falei, ou a pessoa que disse, eu sabia. Eu tenho uma amiga maravilhosa, mais que uma amiga, uma das mulheres que me ensinou tanta coisa da vida e das coisas e de tudo, né? Um dos grandes amores da minha vida. Que me fez dessas pessoas que desafia a gente, né? Que convive com a gente e faz a gente querer ser um ser humano melhor. E ela dizia para mim assim, às vezes acontecia as coisas, ela dizia para mim ela dizia assim, eu sabia que isso ia acontecer. Me roncou nas tripas. Ela dizia isso, me roncou nas tripas. Eu não esqueço essa expressão dela, porque ela usava uma expressão que provavelmente ela trazia da história familiar dela, dos avós, dos tios, dos antigos, né? Roncou nas tripas, quer dizer, é uma coisa que vem das vísceras, porque parece que na maioria das coisas que a gente diz assim, eu sabia que isso ia acontecer, é porque a gente não ouviu nossa consciência, não ouviu a nós mesmos, não deixou que o ronco das tripas comunicasse ao cérebro, o pensamento pudesse ser produzido e a ação aqui fora acabasse por mudar o destino dos fatos. Porque há uma história muito bonita no automobilismo brasileiro, né? Agora que o Senna está em voga, houve uma corrida, né? O Ayrton Senna era um atleta, era um cara que tinha fair play, né? E mais de uma vez, quando ele estava já com a
campeão, ganhando, ele deixava os seus adversários passar ele. E houve um grande prêmio no Brasil, que o grande rival dele, Alain Prost, vinha atrás dele, ele já tinha ganho o campeonato, e faltando assim 10 segundos para a prova terminar, ele desacelera e deixa o rival passar. E o Galvão Bueno, que narrava a corrida, que era muito simplório, exagerado, grita nos microfones: Senna deixou Prost passar. Eu sabia, eu sabia. E o grande diretor da TV Globo na época, o Boni, um das grandes lendas vivas da televisão brasileira, responsável pelas maiores histórias da teledramaturgia brasileira, e disse que era um gestor muito duro, mandou um memorando interno para o Galvão dizendo: se sabia, por que não falou? Em televisão, em jornalismo, quando a gente sabe, a gente fala. E isso ficou gravado nos anais da história das transmissões esportivas. E eu pergunto para vocês, se você sabia, por que não falou? Se você sentiu, por que não disse? Por que a gente se cala? Por que a gente não fala? Por que a gente não transmite? Por que a gente espera o memorando chegar da vida da pior forma, da forma mais desenvolver habilidade para poder ouvir e não ficar no eu te falei, hein? Ou eu sabia, né? Não, 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 não. Fale, como disse o Boni ao Galvão Bueno. Se você sabia, por que não falou? Em jornalismo, a gente fala, a gente coloca para fora. Então, o que está feito pode ser defeito, pode ser refeito e pode ser perfeito. Nesse livro, Organizações Infinitas, desse grande autor, ele fala sobre o modelo de educação e formação e sobre as leis, os rótulos, as funções, os processos de grupo e os métodos, e sobre o desejo do homem de estabilidade e previsibilidade. Apesar do ato de imprevisibilidade da vida, o homem tem necessidade de rotinas. Você vê que uma criança saudável, ela necessita de rotinas previsíveis. Ela precisa de fronteiras, de hierarquias, de rótulos. Não é possível que tudo fique solto, tudo fique líquido. A gente precisa de coisas e a gente precisa de amigos e de parceiros de trabalho que sejam sólidos. A gente vive numa insegurança porque a gente não sabe com quem a gente pode contar. É tudo como areia movediça. Como é que não vai adoecer? Que coisa boa, eu tenho uma irmã, ou eu tenho um irmão, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga. Eu sei que seja lá o que acontecer, ela vai estar ali. Ele vai estar ali. Isso é sólido, isso não é líquido. Isso é previsível, isso é necessário à vida. Isso é necessário ao trabalho. Essa pedagogia, essa lógica de impermanência, onde as pessoas parecem que não existem. O que é? Agora tem esses termos novos, né? Ghosting, gaslight, né? Ghost, né? As pessoas praticando uma espécie de papel fantasmagórico na vida dos outros, né? Brigam e como o narcisista faz isso, ele some, ele fica em silêncio, ele tortura psicologicamente o outro. Ou gaslighting, né? Que em inglês a tradução quer dizer, né, iluminação a gás, que é uma iluminação artificial, que é quando o outro começa a desqualificar a maneira com que a pessoa enxerga a realidade, deixando a pessoa em tal situação de aprisionamento emocional que ela termina por achar que ela está louca. Mas como assim? Porque as outras pessoas, ao invés de serem sólidas no sentido de nos ajudar a enxergar a vida de forma mais saudável, não. Elas contribuem para desqualificar nossa capacidade de ver as coisas e nos colocam num estado de impermanência, de insegurança, a fim de que a gente, então, termine ruindo. Então, verdade mesmo é que, paradoxalmente, a longevidade é proporcional à quantidade de vezes que somos capazes de morrer, né? Então, isso não é bobagem, é preciso morrer para renascer o tempo todo, né? A ideia do conceito de primavera, então empresas longevas são as que antecipam o final daquilo que elas fazem hoje, né? Essa ideia
É possível, sim, que a gente dê respostas e a gente se mantenha numa certa crista da onda com o processo de reinvenção. A lei de Newton não se aplica o tempo todo, nem tudo que sobe precisa descer, nem obrigatoriamente a pessoa precisa passar por coisas muito, muito, muito terríveis para se tornar competente, hábil e feliz. Morra todas as vezes que for necessário, a fim de que você possa nascer tantas quantas vezes forem necessárias, né? Porque nem tudo que sobe precisa descer. Eu não acredito nesses ditados. Eu adoro esse cara aqui. Esse cara aqui é o Philippe Perrenot, é um sociólogo suíço. A gente vai trabalhar muito com esse conceito no nosso processo de mentoria, na nossa imersão, que começa em 18 de janeiro. Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos. Então, competência não é o que a vulgaridade, muitas vezes, do mercado mostra para nós. O cara competente é aquele que compreende que o seu cérebro é uma máquina para solucionar problemas. E ele junta os saberes, as capacidades e a informação que ele traz a fim de solucionar uma série de situações. Então, na realidade, a competência nasce de um conjunto de habilidades que o sujeito adquiriu ao longo da sua vida, porque o cérebro é uma máquina projetada que se desenvolveu com duas funções básicas, principais: dar manutenção ao instinto de sobrevivência e permanentemente nos colocar em processos adaptativos. Prestem atenção que isso é um princípio da teoria darwiniana, tá? Os organismos que sobrevivem não são os mais fortes do ponto de vista da matéria e da física. Os organismos que sobrevivem são aqueles que têm maior capacidade de adaptação. E competência é esse recurso adaptativo. Pessoas que se transformam, que mudam, que têm habilidade, que têm elástico dentro de si. Philippe Perrenot e o verdadeiro conceito da competência. Duas frases de dois homens diferentes. Milor Fernandes, que diz que quem mata o tempo não é um assassino, é um suicida, e o Nixon, que falou que não existe fracasso, que as pessoas desistem. Olhe para mim aqui. Você sabe do que você não pode desistir? De você mesmo. Como a felicidade não existe, e o próprio Lacan dizia que o desejo é, na realidade, algo que nunca se realiza, no sentido de que se a gente realizasse e atendesse todos os desejos, a gente pararia. O desejo é sempre algo que nos impulsiona, a gente sempre quer mais alguma coisinha, a gente sempre tem um sonho, a gente sempre tem um projeto, a gente sempre tem que ter. Ainda que seja inatingível às vezes, é importante. Isso é o alimento da alma, porque é ele que nos empurra a fim de que a gente enfrente a vida com dois elementos fundamentais: alegria e coragem. Alegria e coragem. Felicidade não existe. A felicidade é abstrata, é efêmera. Então, a gente não é derrotado, mas a gente termina, às vezes, desistindo. A gente cansa. Cuide dos seus cansaços. Descanse. Mas levante de novo e vá em frente. Vejam que eu trago para vocês aqui o exemplo de uma das maiores empresas a Unilever, que está dentro da nossa casa. Do Omo, do Comfort, do shampoo seda, dos sabonetes Lux Lush, você se lembra disso? Lux Lush, da Kibon, da Arisco, da Maizena, da Close-Up, do Rexona. A Unilever produz todos esses produtos que são marcas de referência para as famílias todas. Ela tem uma plataforma chamada Plataforma Elgin, e ela é uma empresa de ponta no que diz respeito ao desenvolvimento de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu estou trazendo isso como um exemplo de que o que a gente está falando aqui serve muito para a nossa vida, mas serve demais para o mundo corporativo. Porque a gente, quando compra um produto da Unilever, a gente não questiona a qualidade, porque esse conceito está impresso no rótulo daquilo que chega na nossa casa e nas pessoas que produzem esses, porque há um comprometimento com a qualidade dos produtos que nasce de um conceito empresarial que trata o indivíduo sob a perspectiva holística.
A Unilever considera o ser humano como um todo, em todos os aspectos importantes da sua vida. Então, a flexibilidade, não a rigidez, tem papel importante dentro desse conceito da empresa, pois respeita as individualidades e as diferentes interpretações para o conceito de bem-estar. Eles têm uma plataforma, ó, a companhia disponibiliza uma plataforma digital com dicas de orientação para todos os aspectos relacionados a esse tema, que tem como principal objetivo deixar o funcionário a somente um clique de distância de qualquer ajuda que ele necessite. Então, eles investiram milhões de dólares na psicologia, na psicanálise, na psicologia comportamental, na saúde coletiva. Pessoas que cada vez mais procuram posicionar as marcas e seus trabalhadores dentro de uma lógica de mundo e de mercado. Então, né, existe sim, eu acho que é uma cafonice intelectual e um desejo de um mercado sórdido e destruidor e que quer triturar as pessoas como se elas fossem produto, não acreditar na possibilidade de fazer processos de relações de trabalho e de mercado que levem em consideração uma perspectiva sistêmica e que respeitem as individualidades. A Unilever, né, é o maior exemplo do desodorante que a gente passa no sovaco, ao sabão em pó que a gente bota para lavar nossa roupa. Existe por detrás uma ideologia e um comprometimento com o cuidado com as pessoas. E isso faz toda a diferença. Não é à toa que os produtos deles esse é um sucesso, né? Dos sorvetes da Que Bom ao Omo, todo mundo consome um produto que tem como ferramenta de trabalho pessoas que podem e devem ser respeitadas nas suas individualidades. Isso é cultura, gente. Cultura, né? A cultura é um substantivo feminino, né? Que é ligado aos padrões, à criação de difusão das coisas, né? De como a gente funciona, né? Então, a identidade cultural ela é fundamental e produzir novas identidades, novas culturas, novos processos, né? O que a gente cultiva, a gente colhe, né? E aí tem uma máxima que eu vou deixar para vocês aqui hoje, que eu costumo dizer para mim todos os dias: eu não tenho a liberdade de não ser livre. Eu não tenho a liberdade de não ser livre. Eu tenho que escolher. Eu decido, eu escolho, eu posso escolher. Eu não vou terceirizar o meu desejo, eu não vou denegar o meu desejo. Eu estou lutando para escutar, para ouvir, para entender ele. Né? Apesar da gente ser como vinho, a gente vai ficando melhor com o tempo, né? Eu não vou denegando ele. Eu vou tentando entender, eu vou tentando escutar. Ainda que a psicanálise me ensine que atender os desejos de forma madura significa ter que abrir mão de uma série de coisas, eu vou desmanchando a minha onipotência de que eu posso tudo. Eu posso algumas coisas, outra eu não posso. Se eu não tenho a liberdade de não ser livre, eu vou fazer escolhas. E o que eu escolho hoje, eu colho amanhã. Isso é uma lógica da natureza. Tem a ver com as forças da natureza. Tem a ver. Né? Então, o que a gente está propondo hoje para a gente ir se encaminhando para esse encerrar? Eu não sei, eu estou adorando estar com vocês. Eu estou adorando, estou sentindo assim, estou livre, estou solto, vejo caras e rostos de pessoas que eu amo de paixão, pessoas que tiveram na minha história em diferentes momentos, né? Familiares, amigos, pacientes que passaram pelo meu consultório, com as suas histórias, com as suas coisas, gente que eu não conheço, que me encontrou nas redes sociais. A gente teve um volume, um deságue de pessoas tão grande que a gente precisou acelerar todo o projeto para em 20 dias estar aqui com as pessoas dando uma resposta para elas. Eu fiquei muito preocupado. Eu deixei a equipe da Abril, né? Inclusive, eu brinquei com o diretor da agência, que eu acredito que a esposa dele esteja dormindo hoje durante a Masterclass, para ela poder descansar, porque os últimos 20 dias a gente quase enlouqueceu.
né? Eu brinquei com ele hoje, né? Agora tu deixa pelo menos a tua esposa descansar, que ela também é gestora da empresa, enquanto a gente trabalha aqui na Masterclass, porque ela não deve aguentar mais, porque foi realmente uma enxurrada inacreditável de pessoas, por isso a gente está aqui. E o que que a gente está propondo? É um trabalho que a gente vem construindo há muito tempo, né? Eu acredito que indiretamente eu e o diretor da Abril, a gente vem, o presidente da agência, a gente vem sonhando isso há mais de 5 anos, né? E em trazer essa proposta. Ela não é só minha, né? Eu tenho todo esse conhecimento, mas eu não sei fazer coisas sozinho. Eu funciono melhor. Eu gostava do tempo das grandes bandas de rock, né? Das jam sessions. Você sabe o que era jam sessions? As grandes canções que marcaram a história foram feitas através de experiências de sessões de gravação. Cada um sentava com o seu instrumento e livremente ia se tocando. Foi assim que nasceram as composições mais lindas do Queen, do Supertramp, do Pink Floyd, do Led Zeppelin. Foi assim que, né, Bob Dylan escreveu suas canções e os compositores brasileiros. Esses dias foi o fundador do Skank, uma banda mineira muito gostosa de rock, balada brasileira, que disse: é uma pena, né, que hoje as pessoas têm que produzir música em casa sozinhas, né? Elas perdem muito, né? A arte, que também nasce de uma experiência coletiva, ela é interessante. Então, o que a gente está propondo nasceu de uma experiência, de uma jornada de quase 5 anos, né? E aí que o João, que é diretor da Abril, junto com a esposa dele, um dia, os dois lavando roupa numa lavanderia, assistiram um trabalho meu e disseram: não, acabou, é agora, deu, tu tens que fazer. Vamos, sai daí. Né? Tu tem talento, que interessante pessoas que nos dizem isso. Né? O João e a Mariana me provocaram dessa forma, diante os dois, eu estava sentado nessas lavanderias, dessas self-service, né? Essas lavanderias que tu vai para lavar, lá lavando roupa, mexeram comigo profissionalmente e aqui estamos nós. Né? Então, o que, que a gente está trazendo? Empreendimento em tecnologias, manejo de capital humano, resultado com valor agregado, saúde, trabalho e promoção humana, gestão de capital humano, recursos intuitivos e empáticos. E a gente está querendo apresentar, já que todo mundo gosta de vender combo para a gente, eu tenho uma impaciência, eu me sento para comprar uma coisa e a pessoa começa: você quer incluir um seguro de 2 anos? Você quer estar incluindo uma garantia estendida? Você quer estar incluindo tudo no gerúndio, né? Eu vou estar transferindo você para o nosso departamento que vai estar oferecendo o produto. Você vai estar querendo comprando? Eu digo: não, meu amigo, eu não quero estar comprando mais nada. Eu vim aqui só comprar isso, não me oferece mais nada. Então, a gente pensou: não, vamos fazer 5 sentidos no modo plus, combo, power, já que está todo mundo adorando um combo, né? Porque a gente precisa mexer e resgatar elementos fundamentais de saúde nas pessoas, a fim de que isso se coloque a serviço da vida delas, porque o Leandro Carnal está certo: gente feliz não enche o saco, né? Gente mais bem resolvida não incomoda, está interessado em trabalhar e viver a sua vida, e a compreensão daquilo que a gente chama de metalinguagem, né? Que é o que as palavras dizem para além do discurso verbal. Gente, o enredo principal da vida não está no bojo do texto, está na periferia, nos detalhes, nas coisas sutis, nas pequenas delicadezas, no ponto e na vírgula e nas coisinhas miúdas, aonde se esconde as grandes coisas da vida. A metalinguagem é esse diálogo para além daquilo que é concreto, mas para o que é abstrato, para o que é metalinguagem. Essa tecnologia que a gente está trazendo hoje, a proposta metodológica, ela quer pensar no olhar que realmente faz a diferença. Você sabe qual é? Aquele que percebe. Não adianta ouvir. Ouvir, todo mundo ouve com o ouvido. É preciso escutar, né? Então, o olhar que é significativo não é o que vê, é o que percebe. O ouvido que realmente faz a diferença é o que escuta. E o encantamento, né? A ideia de
envolver as pessoas e comprometer as pessoas por conta de um estado meio poético, né? Eu não consigo suportar a realidade o tempo todo. O próprio Freud dizia: é necessário um mecanismo de fuga. É impossível viver na realidade o tempo todo. Senão a gente vai viver numa espécie de sensação apocalíptica, né? Não aguento mais escutar noticiário de televisão e comentarista de televisão apresentando essa desgraça, esse mundo cão, para vender nos intervalos pasta de dente, consórcio, roupa, cartão de crédito e conta em banco. Quando entra aquela vinheta daquele jornal muito famoso, patrocinado por um grande banco, eu tenho medo, me dá uma certa adrenalina, porque é uma venda permanente de um mundo que tem muita ansiedade, a fim de que a gente consuma. Então, encantar, envolver, comprometer e atuar, não apenas com um comportamento estático, mas um agir com uma certa coerência, né? Então, a gente quer muito, 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 muito dar certo, ter sucesso, né? E a arte não nasce da razão, ela nasce da experiência subjetiva, de uma tecnologia anímica, alma, psique, a mesma coisa. Arte e criação são produtos da alma. Com vocês e com as pessoas, as que estão ao vivo aqui, as que vão assistir o Masterclass gravado e as que vão ver os cortes desse nosso trabalho na internet, estão as ferramentas de transformação da realidade. Nós somos os agentes de transformação. Nós não temos que terceirizar isso para os outros. Eu participei uma vez, eu era bem jovenzinho, assim, de um congresso, né? E uma pessoa gritou: você quer mudar o mundo? E eu levantei a mão, eu sou quase um boneco de Olinda, eu tenho 1,90 m de altura. E eu levantei e gritei: eu! E o cara apontou para mim e disse assim: então mude o seu mundo. Olha, sentei com a viola no saco. Sentei com a viola no saco, entende? Porque a gente acha que mudar o mundo é uma coisa que está lá fora da gente, né? Mude o mundo! Não, mude o seu mundo. Tudo fica melhor quando mudo, o mundo da gente muda. A neurociência, que evoluiu horrores, ela trouxe um conceito fantástico para nós que se chama neuroplasticidade. Eu tenho uma amiga goiana, eu acho que ela é goiana, pode ser. Eu tenho amigos goianos maravilhosos. Eu tenho uma goiana que eu gosto mais, né? E tem uma outra brasiliense lá, que ela disse assim: Ricardo, eu aprendi a ter uma zona de elástico. Eu vivo numa zona de elástico. É isso mesmo. Os nossos neurônios também vivem numa zona de elástico. A neuroplasticidade é um fenômeno que acompanha as pessoas desde o nascimento até a velhice. Preste atenção. No entanto, a eficiência dos processos plásticos diminui com o passar do tempo. Para melhorar a plasticidade cerebral, é possível desafiar-se constantemente, priorizar o sono, fazer exercícios e evitar certas substâncias, né, que a gente sabe quais são. Porque a neuroplasticidade permite que o cérebro se modifique em respostas a novas experiências de aprendizado, de linguagem e uma série de outras. Então, o nosso cérebro está provado. Você conversa com as pessoas, você troca com as pessoas, você se exercita mentalmente, você tem chance de não sofrer de demência. Você sabia que há uma relação entre a demência cerebral e a musculatura das pernas? Quem caminha previne o desenvolvimento de demência? Porque há uma relação entre os exercícios e está provado que fazer terapia, dizer, produzir intelectualmente aumenta a massa encefálica, aumenta a nossa capacidade de pensar e de estar na realidade. Então, né, vocês vejam que o iceberg que afundou o Titanic, né, tinha só uma pontinha para fora, a maior parte dele ficava submerso. O conceito de inconsciente para Freud é exatamente esse: eu existo onde não penso. Quanto mais eu mergulho em mim, mais eu conheço de mim, mais eu aprendo e mais eu vou aumentando a minha capacidade de pensar. A neuroplasticidade vai no caminho contrário à ideia do Byung-Chul Han, que é o grande filósofo sul-coreano do momento. Esse livro, A Sociedade do Cansaço, é fantástico, porque ela fala que
o celular, que é um instrumento de dominação, age como uma espécie de rosário. Lembram o terço e o rosário da avó, nas mãos da avó, a avó rezando? Hoje em dia as pessoas ficam rolando a tela como se fosse um rosário. Age como um condicionamento, uma espécie de dominação e traz uma geração quase sem dopamina. Vocês sabiam que o excesso de contato com a tela descarrega a dopamina, que deveria estar sendo aproveitada para os processos de qualidade de vida e qualidade de trabalho. Por isso que os filósofos dizem: o futuro será do marketing, da psiquiatria e da inteligência artificial. Eu acho que do marketing, com certeza, da psiquiatria, eu gostaria que a gente evitasse, e eu prefiro pensar que os criadores vão sim manter a inteligência artificial a serviço também da nossa melhoria da qualidade de vida, né? Portanto, o amor é uma força irresistível que move o mundo. Portanto, como dizia o Freud, é preciso amar mais para adoecer menos. É preciso amar mais para adoecer menos. Com isso, queridos, até o nosso próximo encontro. O João agora vai ir desconectando vocês da sala para a gente poder dar uma olhada nas mensagens que vocês deixaram no chat. Obrigado. Tchau.